O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele é usado para dar muitos mandamentos para nós, todos eles resumidos. E se foram dados, estão na Bíblia, é para a gente estudar e aprender. Hoje nós vamos aprender uns mandamentos que vão nos dar vitória se nós fizermos como diz. No versículo 10 de Efésios 6, 10, ele começa dando um mandamento do que nós devemos fazer, que é uma coisa de foro íntimo. Ou você faz porque quer ou não faz, porque não vai funcionar. Então eu quero, aqui se Deus está falando para você fazer, Ele já está pronto para lhe ajudar. Eu vou passar a pedir essa bênção ao Senhor. E como é que vai ocorrer, missionário? Eu não sei. Ele vai lhe ensinar a cada um de nós, porque Ele conhece tudo a nosso respeito. Ele conhece até onde vai o nosso entendimento e até onde Ele irá, se nós deixarmos Ele operar. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Além de tudo, eu preciso me fortalecer, mas isso é uma coisa de cada dia, no Senhor. O Senhor é o que ele está dizendo? A palavra, porque Jesus é a palavra de Deus. Eu tenho que ter as revelações, não entendimento mental, intelectual, daquilo que está escrito. Às vezes a pessoa diz, não, esse cidadão que ele é um professor universitário, tem mestrado, doutorado, livre docência, muitos anos de experiência, ele é melhor do que todo mundo na palavra de Deus. Às vezes é o pior, porque ele vai a coisa pelo raciocínio. E não é pelo raciocínio. A Bíblia diz que a palavra se revela espiritualmente. Você entende ela dessa maneira. Durante a pregação, na leitura bíblica, fique atento. A gente pede às vezes para ninguém conversar, não ligar o celular, baixar o volume, que é para não atrapalhar você. Você está numa aula em que Deus vai iluminar o seu coração. E basta um toquezinho para você sair de uma derrota grande para uma vitória maravilhosa. Ele diz assim, e fortalecer no Senhor. Então você tem que se fortalecer na palavra. Quando Jesus enfrentou o diabo, nas tentações que ele sofreu lá no deserto, ele não fez outra coisa a não ser repetir a palavra, que era ele mesmo. O diabo chegou para ele, porque ele não veio como a palavra, como Deus, ele veio como homem. E disse, tu és o Filho de Deus, estava com fome, manda essas pedras transformadas em pães. O que Jesus foi? Pegou a palavra que já estava escrito e disse que estava escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente não presta atenção nisso. Nós estamos querendo é só a parte material que é necessária. De todo o alimento que você pode comer, se não estão lhe dando alergia, se estão dando que você está com um problema que pode ser tratado, e depois você vai comer, usufruir daquilo, você então, de todo alimento, deve se alimentar. Por quê? Aí você tem todas as partes que existem nos alimentos, as proteínas, vitaminas e outros tantos, que você vai poder usar. E, às vezes, tem local, eu estava num estado brasileiro, lá no Noroeste, isso foi Rondônia, e uma senhora me disse, assim, numa conversa pessoal, estava comendo, ela chegou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, se eu souber. Por que aqui o índice de câncer é alto? Eu falei, eu não sei, essa não era a minha. Eu falei, mas pode ser alguma coisa que tem na terra aqui. O que tem muito na terra? Aqui tem muito ouro, o ouro que enriquece também pode matar, né? Talvez em excesso, um pedacinho vai para dentro da gente. Nós precisamos dessas coisas. E aí, pode ser isso que está acontecendo, mas eu não sei, no Polidáfico não tem a palavra para você. Mas se ela, em vez de procurar a mim, procurasse a Deus, Deus poderia mostrar na palavra. É assim que nós temos de fazer. Você tem que procurar. Um médico disse para mim o seguinte, a terra no Brasil é muito fraca de alguns nutrientes, como falou até de um pozinho que você deve fazer para poder melhorar. Os que estão precisando, estão sentindo fraco, não é para todo mundo que ele disse. Aminoácidos. Foi só, mas no alimento já não tem.
O nosso alimento aqui são fracos para isso. Eu não sabia disso, mas talvez na região que ele more seja fraco, na outra já não seja. Então a gente tem que buscar mesmo, é de Deus a coisa, e Deus mostra. E eles também mostram a eles que eles têm interesse de aprender para ensinar as pessoas. Então aqui diz o seguinte: nós temos que nos fortalecer no Senhor, da palavra, aprender. Mas aprender não do homem, não da minha boca, e sim aprender da boca de Deus, quando Ele dá o testemunho de uma promessa de que está escrito para você. Ele sabe que você vai passar. Ele deu para Marta, quando ela disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Mas eu já não disse que tal e tal, aquele creminho, antes de ser morto viverá. Ela já ouviu isso aqui numa pregação, mas não prestou atenção. Às vezes ele fala com você algo que você vai passar de tentação daqui a um tempo e você não presta atenção e depois passa por aquela aprovação. Continuando aqui, e na força do seu poder, o poder que está falando aqui é o Espírito Santo. Nós fomos batizados e Jesus disse lá em Atos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Esse poder, ele tem uma força. É na força desse poder que nós já recebemos, que nós temos de nos fortalecer. Como? Não sei, cada um é um jeito. Eu sei como é que eu busco a Deus, o quanto eu oro. E às vezes não oro por demasiadamente, não. Eu sou frequente em oração, mas às vezes são orações pequenas. Eu vou para a palavra, medito. E é assim que Deus me dá as mensagens para eu também pregar para você e entregar o recado. Cada um tem que servir a Deus. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que essa dependência. Mas eu já tenho o Espírito Santo, eu tenho o poder. Em tese, aqui está dizendo que você tem que fortalecer na força do poder divino. Deus, eu tenho que ter esse poder. E como é que eu vou saber? Eu vou sendo exercitado. O Sansão, já pequeno, Deus já exercitava o Sansão. E ele começou a fazer coisas espantosas de pequeno. Na cura divina eu era menino, já praticava a cura divina. A igreja que eu pertencia não podia falar de cura, era contra. Uma vez eu fui curado, um problema no pé, eu cheguei para uma tia, que ela era uma das professoras da escola, da igreja lá, que pregava e tudo. Foi: tia, eu quero dar um testemunho para a senhora, chamava-se Maria. Ela: mas a senhora não conta para ninguém, que eu vou ter problema lá. Olha como é que era. Aquilo, trevas, estava na cabeça daqueles líderes, proibindo de falar que Deus curava, se a Bíblia é cheia disso. Aí eu estava assim, orei, ela falou assim: fica quietinho que eu também recebo o bênção de Deus desse jeito. Então está dado o testemunho aí, mas não se podia falar. Assim nós temos que fazer.